Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais comoventes e inspiradoras de resiliência humana da Segunda Guerra Mundial. Vamos falar sobre o cerco a Leningrado, uma cidade que enfrentou o inimaginável, mas cujo espírito nunca foi quebrado. Preparem-se para uma história de sobrevivência que redefine o significado da palavra coragem. Para entendermos o que aconteceu, precisamos voltar a 1941. A Alemanha nazi lança a Operação Barbarossa, uma invasão massiva à União Soviética. Um dos seus principais objetivos era a cidade de Leningrado, hoje conhecida como São Petersburgo. Leningrado não era apenas uma cidade qualquer, era um símbolo poderoso. Berço da Revolução Russa, um centro industrial vital e a segunda maior cidade do país. Capturá-la seria um golpe devastador, tanto estratégico quanto moral. Em setembro de 1941, as forças alemãs, com o apoio dos finlandeses a norte, conseguiram cercar completamente a cidade. Todas as linhas de abastecimento terrestre foram cortadas. De um dia para o outro, quase 3 milhões de civis, incluindo cerca de 400 mil crianças, ficaram presos. O plano dos nazis era claro e cruel. Não conquistar a cidade pela força, mas sim deixá-la morrer de fome e frio. Começava assim um dos cercos mais longos e mortais da história moderna, que duraria quase 900 dias. No início, muitos cidadãos não perceberam a gravidade da situação. A vida continuava, com uma estranha sensação de normalidade. As pessoas iam ao trabalho, as crianças à escola, e os teatros e bibliotecas permaneciam abertos. Havia uma crença de que o Exército Vermelho romperia o cerco rapidamente. Mas as semanas transformaram-se em meses e a dura realidade começou a instalar-se. O primeiro grande inimigo foi a fome. As reservas de alimentos da cidade eram terrivelmente inadequadas para uma população tão grande e isolada. O racionamento foi implementado imediatamente, mas as porções diminuíam a cada dia que passava. Em novembro de 1941, no auge da escassez, a ração diária de pão para um civil comum era de apenas 125 gramas. Pensem nisto, é menos do que pesa um telemóvel moderno. E este não era um pão comum. Aqui entramos num dos aspectos mais chocantes da sobrevivência em Leningrado. Com a farinha a esgotar-se rapidamente, os padeiros tiveram de ser incrivelmente criativos e desesperados. Começaram a misturar todo o tipo de aditivos para fazer o pão render. Inicialmente, usaram coisas como farelo de aveia, sementes de linho e bolo de sementes de algodão. Mas à medida que a situação piorava, os ingredientes tornavam-se ainda mais inacreditáveis. A receita do pão do cerco incluía celulose comestível, agulhas de pinheiro moídas e, sim, o que o nosso esboço menciona, serragem e até cola de papel de parede. A cola, feita de amido, fornecia algumas calorias e a serragem servia como enchimento. O resultado era um pão escuro, pesado, úmido e com um sabor amargo e terroso. Era praticamente intragável, mas era a única coisa que separava muitas pessoas da morte por inanição. Comer este pão era um ato de pura sobrevivência. Para muitos era o único alimento do dia. As pessoas guardavam cada migalha como se fosse um tesouro. A fome era implacável. Diários da época descrevem uma obsessão constante com comida. As pessoas sonhavam com comida, falavam sobre receitas antigas, liam livros de culinária. A fome transformou a cidade. As ruas ficaram silenciosas, exceto pelo som de trenós. As pessoas, enfraquecidas demais para andar, usavam trenós infantis para transportar água, lenha ou, tragicamente, os corpos dos seus entes queridos até aos cemitérios ou pontos de recolha. Depois da fome, veio o frio. O inverno de 1941-1942 foi um dos mais rigorosos de que há memória, com temperaturas a caírem para 30 graus negativos. Sem combustível para aquecimento central e com a eletricidade cortada, os apartamentos tornaram-se autênticos congeladores. As pessoas queimavam tudo o que podiam encontrar para se manterem quentes: móveis, livros, soalhos.
Imaginem ter de escolher entre queimar os clássicos da literatura russa da sua estante ou congelar até a morte. Eram estas as escolhas diárias em Leningrado. A única réstia de esperança vinha através do lago Ladoga. Durante o inverno, quando o lago congelava, uma rota de abastecimento de emergência foi estabelecida. Ficou conhecida como a Estrada da Vida. Caminhões, muitas vezes sob fogo constante da artilharia e aviação alemãs, atravessavam o gelo para trazer alimentos e suprimentos preciosos para a cidade e para evacuar os civis mais vulneráveis. Esta estrada era perigosíssima. O gelo podia quebrar-se a qualquer momento, e muitos caminhões e os seus corajosos motoristas foram engolidos pelas águas geladas. Mesmo assim, a Estrada da Vida foi a salvação de Leningrado. Sem ela, a cidade teria caído. Apesar de todo este sofrimento, o espírito de Leningrado recusou-se a morrer. A vida cultural, incrivelmente, continuou. As bibliotecas permaneciam abertas, servindo como centros comunitários e de aquecimento. Os cientistas do Instituto Botânico Vavilov protegeram uma coleção inestimável de sementes e tubérculos, uma das maiores do mundo, morrendo de fome rodeados por quilos de arroz, trigo e batatas, porque entendiam que o seu trabalho era crucial para o futuro da agricultura do país. E depois, há a história da Sétima Sinfonia de Dmitri Shostakovich, conhecida como a Sinfonia de Leningrado. Shostakovich começou a compô-la na cidade cercada, inspirado pela resistência do seu povo. A partitura foi levada para fora da cidade por avião, e a sua estreia mundial aconteceu em Kuibychev. Mas a estreia mais importante aconteceu em Leningrado, em agosto de 1942. A orquestra da rádio era a única que restava na cidade. Muitos dos seus músicos tinham morrido de fome ou estavam a lutar na frente. O maestro teve de recrutar músicos de unidades militares para conseguir uma orquestra completa. No dia do concerto, os músicos receberam rações extra para terem força para tocar. Durante a performance, o exército soviético lançou uma ofensiva de artilharia para silenciar as armas alemãs, garantindo que o som da música não fosse interrompido. A sinfonia foi transmitida por altifalantes por toda a cidade e até para as linhas inimigas. Foi um ato de desafio artístico monumental, uma declaração de que, mesmo à beira da morte, a cultura e o espírito humano podiam triunfar sobre a barbárie. As crianças de Leningrado também mostraram uma força incrível. Uma jovem chamada Tania Savicheva deixou um diário que se tornou um símbolo trágico do cerco. Com apenas 9 páginas, ela registrou a morte de cada membro da sua família. A última entrada diz simplesmente: os Savichevs morreram, todos morreram, só a Tânia ficou. A própria Tânia foi evacuada, mas estava tão debilitada pela desnutrição que acabou por falecer pouco tempo depois. O seu diário foi apresentado como prova nos julgamentos de Nuremberg. Finalmente, em janeiro de 1943, o Exército Vermelho conseguiu abrir um corredor terrestre estreito para a cidade, aliviando um pouco a situação. Mas o cerco só foi completamente levantado um ano depois, a 27 de janeiro de 1944. A notícia foi recebida com uma explosão de alegria e alívio, mas o custo tinha sido astronômico. Estima-se que mais de 1 milhão de civis morreram, a grande maioria de fome e frio. Leningrado foi a primeira cidade na história a receber o título de Cidade-Herói, pela sua resistência. A história do cerco a Leningrado e do pão de serragem não é apenas uma história de sofrimento. É, acima de tudo, um testemunho extraordinário da capacidade humana de resistir, de encontrar esperança no desespero e de manter a dignidade nas condições mais desumanas. Mostra-nos que, mesmo quando confrontados com a crueldade absoluta, o espírito comunitário, a cultura e a simples vontade de viver podem criar milagres. A memória dos heróis e vítimas de Leningrado vive como um lembrete eterno do preço da guerra
e do poder indomável da resiliência humana. Obrigado por nos acompanharem nesta jornada histórica. Se gostaram deste vídeo e querem aprender mais sobre momentos incríveis da história, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar e subscrever o canal. Cliquem no sininho para não perderem os nossos próximos vídeos. Até a próxima!